Fala pessoal, fala tropa, começamos o nosso Papo de Polícia mais uma vez e hoje estamos aqui com figuras ilustres e olha, eu quero agradecer a todos que estão acompanhando o nosso canal no YouTube. Não se esqueça de se inscrever lá no Cantelmo Advogados no YouTube, lá é que o Papo de Polícia fica hospedado e que vocês podem assistir e também não deixe de nos seguir no Spotify. Lá, procure Papo de Polícia, que lá você vai ter acesso a todos os nossos episódios e vai ter a oportunidade de acompanhar todos os nossos insights, todo o papo de operacionalidade, tudo aquilo que nós tratamos aqui voltado para o direito militar, para o direito da segurança pública, enfim, com os nossos ilustres e honrados convidados da operacionalidade, do direito, enfim. Spotify e YouTube, Papo de Polícia. E hoje nós vamos começar o nosso papo de uma maneira distinta. Hoje eu quero, antes de mais nada, agradecer a uma pessoa que, sem ela, nada disso seria possível. A esse cara que nos guarnece, que nos protege, que todos os dias nos dá força para caminharmos em frente e não desistirmos jamais. Eu quero aqui consagrar esse Papo de Polícia hoje a Deus nosso Senhor, nosso Criador. E agradecer a Ele, Pai, por todas as honras e glórias que são derramadas sobre nós, dia após dia. Agradecer ao Senhor, Pai, pelo poder da resiliência, pelo poder do caminhar em frente, por nos dar todos os dias forças para superar todos os obstáculos e vencer todas as ciladas e potestades do mal. Te louvo e te bendigo, Pai, em nome de Jesus, e muito obrigado pelas oportunidades diárias. Muito obrigado pela oportunidade de atingir pessoas, de impactar vidas e de ressignificar existências. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. E vamos em frente com o nosso Papo de Polícia, muito abençoado aqui hoje, recebendo um dos caras que eu mais respeito, não só pela história de operacionalidade, mas também por tudo que representa, pela escola de formação que me dá em todos os processos que participa, em todos os resultados favoráveis em prol de nossos heróis, em prol de tudo que ele faz para enaltecer e validar as nossas atuações enquanto operadores do direito militar. Hoje nós temos aqui ninguém mais, ninguém menos do que o Coronel Jorge Rocha. Jorge, meu irmão, meu amigo, meu parceiro, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por atender ao nosso convite. E vamos lá, vamos meter o bambu nesse Papo de Polícia. Primeiramente, também fazendo das palavras da oração feita aqui pelo meu irmão, pelo meu colega, nosso companheiro, né, em todas as áreas da militância jurídica, militar, principalmente, Dr. Cantelmo, acompanhados aqui do Capitão Leopoldo, também advogado, nosso colega, conosco nessa luta. Primeiramente, agradecer a Deus essa oportunidade, agradecer a você, Cantelmo, por sempre estar puxando, estar sempre alavancando essa carreira do direito militar, principalmente dos advogados que militam na área do direito castrense. Isso é muito importante, principalmente com essas iniciativas que você tem tomado, junto lá à Comissão de Direito Militar da OAB, Comissão de Segurança Pública, a qual o Leopoldo também faz parte, e isso é muito importante para essa categoria, para essa especialização, né, para essa especialidade no ramo do direito. Também gostaria de cumprimentar a todos que nos assistem, é um prazer muito grande estar aqui e fornecer a nossa modesta contribuição. Mas vamos para o Papo de Polícia. Também queria mandar uma saudação especial para os meus familiares, meus colegas advogados, enfim, militares, pessoas que nos assistem, que nos prestigiam e que valorizam o nosso trabalho. Muito obrigado pelo convite, Cantel, de coração. Ô Jorge, eu que agradeço, irmão, e vamos lá, vamos falar de muita coisa aqui hoje. Eu quero, mais uma vez, agradecer a presença aqui do meu amigo, do meu irmão, presidente da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, Dr. Leopoldo Vasconcelos Maria, o nosso Capitão Leopoldo, lendário. Mandar um abraço para a turma do GER. Enfim, Léo, obrigado por estar aqui conosco. E o Léo, ele vai participar do nosso Papo de Polícia, tá no cronograma. Nós agora finalizamos o ciclo de oficiais, né, trazidos aqui com o Coronel Jorge Rocha, Doutor Jorge Rocha. Nos próximos Papos de Polícia nós teremos aqui alguns praças e em outubro nós voltamos com o ciclo de oficiais. E o primeiro do próximo ciclo de oficial é o doutor Capitão Leopoldo Vasconcelos Maria, que estará aqui conosco para contar os 20 centavos, porque se ele tiver que contar a integralidade, tem que ser uma série de papos de polícia, que tem que transformar num documentário. Mas ele estará conosco aqui em outubro, se Deus quiser. Muito obrigado, Léo, por estar aqui conosco e por ser esse parceiro e esse irmão que você é. Jorge, Papo de Polícia, meu irmão. Conte-nos tudo, não esconda nada. Como que começou a trajetória? Bem,
É lógico que eu não vim aqui para fazer um testemunho, né, de vida, mas eu serei sintético e tentando atingir o objetivo que nos propõe. Falar, sobretudo, da nossa atividade policial militar, né, que servimos durante quase 30 anos na Polícia Militar, alcançando o posto de tenente-coronel da Polícia Militar e transferência para a reserva por opção. Poderíamos até ter galgado o último posto, mesmo que fosse na reserva, mas foi uma opção para exercer a advocacia. Sou filho de militar. Meu saudoso pai era cabo da Polícia Militar, Cantel, que eu me orgulho muito. Tem 2 irmãos que são sargentos da Polícia Militar. Raça forte da polícia, é o cabo. Veterano. Nasci literalmente dentro de um subdestacamento da Polícia Militar em Antônio Prado de Minas. Sou nascido e criado dentro da instituição Polícia Militar, literalmente. Estudei no Colégio Tiradentes, do Colégio Tiradentes fui pro CFO, do CFO exerci a carreira como oficial e na reserva todos os dias, sem exceção. Estou nos quartéis, no Palácio da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais e, graças a Deus, também na Justiça Militar da União temos algumas causas, algumas questões. Pois bem, sou pai de 2 filhos, Vitória, que faz medicina veterinária, e também o Jorge Júnior. Doutor Jorginho. Isso. Você é sensacional, excelente advogado, um dos jovens mais profícuos da atuação no direito castrense, no Tribunal de Justiça Militar, no Justiça Militar da União, e um homem de uma polidez, de uma educação fora do comum. Jorge, parabéns pela criação. Muito obrigado, Cantel. Eu agradeço a Deus, né, essa oportunidade, né, essas bênçãos que são meus filhos. E o Jorge Júnior, né, é professor também de Direito Criminal lá na Faculdade Pitágoras. Concluiu o mestrado recentemente e agora professor e advogado criminalista. Então, uma família, a minha esposa também é advogada, né? Trabalha conosco, meus colegas, doutor Matheus, doutor Denner, Garcia Machado, e eu não vou falar outros nomes para não cometer injustiça. Manda um abração pro Matheus, é meu contemporâneo de faculdade, estudou comigo lá na Escola Superior Dom Helder Câmara. Isso. Um abração pelo Matheus, um abraço, irmão. Falar nisso, hoje eu recebi uma mensagem do Gustavo, Cabo Garcia. Sei quem que é, Gustavo Henrique Garcia Lima. Isso. Conheço desde a adolescência, lá do bairro Paraíso. Fizemos Exatamente. Pastoral da Juventude junto, lá na Igreja da Luz. Um abração, Gustavo. Tá lá no Corpaé. Exatamente. Foi meu motorista lá no 40º Batalhão. É para mim como um filho, né? Que a gente acolheu na Polícia Militar, continua fazendo uma carreira brilhante, pai de família, um excelente militar. Assim é a maioria, né? Assim é a maioria da Polícia Militar, do Bombeiro Militar, dos militares estaduais de uma forma geral. E esse tratamento é o sinônimo do legado que você deixou, né, Jorge? Porque tem gente aí que vai pra reserva, conforme você foi, tenente-coronel ou coronel, que passa na rua e é invisível. Por quê? Porque não deixou legado. Às vezes fez muita covardia com muita gente e tende a ser esquecido, cai no esquecimento em razão do legado negativo que deixou. E graças a Deus você não deixou esse legado. Graças a Deus. Eu costumo brincar quando eu chego nos quartéis, por onde eu já passei, mesmo no Estado Maior, em outros setores que eu trabalhei na Polícia Militar, eu chego a passar mal de tanto tomar café. Porque vem o soldado, vem o cabo e a gente acolhe, a gente abraça, a gente chora, a gente sente saudade, né? Hoje, já numa outra situação como advogado, mas a gente respeita, a gente tem amor pela instituição, pelos valores da instituição, embora, nós vamos falar sobre isso, nós viemos aqui para rasgar o verbo, algumas coisas precisam ser mudadas. Algumas coisas precisam ser atualizadas, ainda mais vivenciando hoje, em pleno Estado Democrático de Direito, nós não podemos admitir que o militar estadual, seja ele o militar da União, seja tratado como um cidadão de segunda categoria, por ninguém. Com arbítrio. Com arbítrio, com falta de respeito, né? Então, esses direitos que a sociedade vem adquirindo ao longo dos anos, também eles devem ser assegurados aos militares, tanto no âmbito do processo judicial, tanto no âmbito do processo disciplinar e outras garantias que estão previstas em leis, né? O militar, ele não é melhor do que ninguém, nem pior. Ele está no mesmo patamar de cidadão. E isso nós precisamos, às vezes, lembrar algumas pessoas que, infelizmente, estão com a cabeça lá em 1969, quando foi decretada a Lei Processual Penal Militar, que foi feita por uma junta de oficiais generais, e essa lei ainda é aplicada hoje com uma pequena garantia do que está lá na Constituição Federal de 1988. Embora
Nós, advogados, Cantão, você sabe disso, a gente vem lutando por um Estado democrático de direito, que essas garantias processuais constitucionais sejam lançadas, sejam asseguradas aos militares no processo, não ocorre. Mas eu vou deixar você guiar o assunto e a gente vai dando aqui a nossa modestíssima opinião no sentido de cooperar, no sentido de tentar construir algo positivo. Ô Jorge, vamos lá. Eu quero entrar nessa pauta porque isso é interessante, é muito caro a todos nós, mas antes de mais nada. Você entrou na polícia pelo CFO ou você foi praça? CFO. CFO. CFO, seguiu a carreira normal e passou por quais unidades? Olha, quando eu concluí o CFO em 1989, um abraço à minha turma de aspirante, em 1989, eu, por escolha, em razão da minha classificação, eu consegui retornar à minha cidade de origem, onde meu pai, inclusive, estava na ativa como cabo, que é o 11º Batalhão em Manhuaçu. Eita, rapaz, nossa Isso. senhora. O povo fala que Manhuaçu é mais enquadrado que o mundo. É, um batalhão muito rigoroso, lá realmente se cultua hierarquia e disciplina, mas... Fiquei preso lá. Ah, você ficou preso? Fiquei preso lá. Eu não cheguei a ficar preso. Mas aí o que ocorre? Lá no 11º Batalhão, eu servi como aspirante e na sequência eu passei no concurso de educação física. Era um concurso, no ano de 90. Houve um concurso interno, onde os tenentes e capitães recém-promovidos podiam fazer. Eu passei nesse concurso e voltei para a Academia da Polícia Militar. Existia um convênio entre a PUC, Pontifícia Universidade Católica, e a Polícia Militar. Aí eu fiquei na academia mais um ano, de 90 a 91, fazendo o curso de Educação Física, nesses dois estabelecimentos, tanto na Academia da Polícia Militar como na PUC. Na sequência, após concluir o curso, eu voltei para Manhuaçu. E lá eu fui ser oficial de Educação Física da unidade. Passado algum tempo, eu fui transferido para Ponte Nova. Fui ser subcomandante da companhia da Polícia Militar de Ponte Nova. Aí Terra da minha família. Terra da minha família. Pois é, terra materna. boa, terra de gente boa, gente bacana. Tem muitas saudades de lá. E aí, lá em Ponte Nova, eu fui ser o subcomandante da companhia e por lá eu fiquei até uns 2 ou 3 anos. Meu tio foi vice-prefeito lá, Edir Castanheira. E aí, Cantelmo, já era primeiro tenente, bem classificado na minha turma, e infelizmente eu não fui promovido a capitão, embora havia vagas suficientes, houve um EAP, um exame de aptidão profissional muito puxado, e poucas pessoas passaram nesse primeiro exame. E eu pensei, bem, eu devo ser promovido, porque tem vaga e não tem candidato. Mesmo assim, houve um outro concurso na sequência, e aí eu não fui promovido, eu resolvi fazer direito. Nossa Senhora. E naquela época, na década de 90, não existia faculdade como existe hoje. É verdade. Era uma faculdade num canto do estado, outra em outra. E eu pedi transferência, então, para Caratinga, para que eu pudesse fazer faculdade em Valadares. Fizemos o vestibular era puxado naquela época, na década de 90, falo isso com orgulho. E fui aprovado no vestibular, então eu comecei a fazer direito, já pensando numa prospecção diferenciada na carreira. Eu pensei, poxa... eu já tive a primeira bola preta na questão de promoção, né, com 20 e poucos anos de idade. Acendeu o alerta. Eu falei, não, eu tenho que ter uma via alternativa, embora eu ame a instituição, embora o meu sonho desde criança era ser militar, mas eu tenho que ter uma segunda via. Fiz o curso de Direito em Valadares. Nesse meio tempo, eu fui promovido a capitão e assumi a P1, a Seção de Recursos Humanos do 14º Batalhão. Isso na década ainda de 93 para 94. Posteriormente, após servir no 14º Batalhão, eu fui transferido para comandar a Companhia de Coronel Fabriciano, também no Vale do Aço. Sim. Posteriormente, fui para Ouro Preto, e lá eu fiquei até 2000. Coronel Fabriciano hoje é o 56 Batalhão e Ouro Preto agora é o 52 Batalhão. Exatamente. Eu trabalhei em Ouro Preto por volta de cerca de 2 anos e já era capitão, fiz também concurso, nunca tive nada de mão beijada, graças a Deus. Na luta, né? Na luta, sempre conquistando, buscando. Já tive retirado, mas dado não. aí eu fui aprovado no concurso, que era para fazer o CESP, o curso de especialista em segurança pública, que dá acesso ao oficialato superior. Eu fui aprovado no concurso em 2000 e fiz o curso aqui em Belo Horizonte na Fundação João Pinheiro, que também é um convênio com a Polícia Militar. Isso, programa de pós-graduação. Exatamente. Após fazer esse curso, eu fiquei trabalhando no CPC,
na P1 do CPC. Comando de Policiamento da Capital, extinto, hoje o primeiro RPM. Exatamente. E não existia CPE, era uma demanda muito grande, mas sempre atuando nessa área de recursos humanos, principalmente com direito militar, tanto faz administrativo, disciplinar, ou previdenciário militar, que é vasto, né? A gente não está aqui para falar sobre isso. E na sequência, Cantel, eu fui convidado posteriormente para trabalhar na Assembleia Legislativa. Aí eu fiquei cedido da Assembleia de 2004 até o final de 2007. Saí da Assembleia no final de 2007 e fui para meados do ano de 2007 e assumi a chefia do jurídico da PM1, né, do Estado-Maior, da PM1. E lá fiquei um período e depois fui transferido para ser subcomandante do batalhão de Ribeirão das Neves. 40º Batalhão. Isso, já estou quase encerrando a carreira. Aí, posteriormente, né, eu vim ser o sub-DAOP, a função de tenente-coronel. Diretoria de Apoio Operacional. Exatamente. Aí eu vim ser sub-DAOP. E ali eu encerrei a carreira, por opção. Maravilha. Estava na função de tenente-coronel e subdiretor de apoio operacional, né, dos meus comandantes, né, e por opção eu resolvi então pedir a minha contagem de tempo, encerrei a carreira, combati o bom combate, errei muito, aprendi muito, mas também eu digo que acertei também na escolha. E hoje, desde 2012 para cá, exercendo a advocacia. Não casualmente, como diz um douto juiz, mas graças a Deus, com a carteira de cliente muito boa, com uma frequência muito boa e advogando de verdade para quem confia no nosso trabalho, para quem nos dá a oportunidade de defender o verdadeiro direito, sem questões pessoais, sem picuinhas e etc. Defender quem nos defende. Exatamente. Esse é o mote. Esse é o mote. Jorge, eu vou até aproveitar o ensejo. Você falou de uma passagem interessante, a Assembleia Legislativa. Eu quero mandar um abraço para um grande amigo e que muito nos representou lá também. E muita gente tem uma ideia equivocada dessa pessoa, né? Muita gente acha que esse cara não gosta de polícia, mas esse cara ajuda demais polícia, que é meu amigo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, deputado Duval Ângelo. Conselheiro, um abraço. Tudo de bom. Estivemos juntos aí num voo há 20 dias atrás, a gente voltando de São Paulo. Eu estava voltando de Curitiba e ele de São Paulo. Encontramos no aeroporto. Ô Jorge, cara, uma questão antes da gente adentrar no direito. A sua postura sempre foi muito combativa, de acordo com o que você crê e de acordo com o que você desenvolve no aspecto técnico das coisas. Isso é muito importante e interessante. Eu sou fã desse seu perfil. Obrigado. Mas É recíproco. Isso te atrapalhou na carreira do oficialato? Isso te atrapalhou na ascensão funcional? Isso trouxe alguma preterição, talvez não real e material, mas uma preterição velada, uma preterição em termos de perseguição? Eu vou te responder de uma forma bem simples. Eu só tive uma promoção por merecimento. Merecimento intelectual. Respondi a sua pergunta? Respondido. O restante foi por antiguidade ou então concurso. Esse é um grande problema e eu faço uma crítica ferrenha a isso, porque é o seguinte, pessoas como você que tem um perfil de gestão aproveitável pela instituição e que poderia inclusive ser coronel full, caso quisesse, se as opções não fossem políticas e sim por merecimento, é que fazem falta, de fato, para uma gestão responsável. Eu faço essa crítica por quê? Porque às vezes determinadas escolhas da gestão não são as mais necessárias e importantes para o público-alvo, para o produto final, que é a prestação de segurança pública. O indivíduo que está em casa, que não faz parte da instituição, que não conhece os meandros, talvez não saiba que isso aconteça. E até é bom que a gente fale para dar publicidade. Mas às vezes o gestor técnico nem sempre consegue galgar altos postos na polícia, porque a escolha, por vezes, é política, ou na sua grande maioria é política. Né? Se estiver falando mentira, pode me corrigir, Jorge. Correto. Existe todo um arcabouço jurídico que envolve a questão de promoção, principalmente de oficiais. Eu estou falando das instituições militares do Estado de Minas Gerais. E essas normas que regulamentam esse processo de promoção, ele oferece à autoridade competente, à comissão de promoção de oficiais, uma margem decisória que vai além da verificação daqueles requisitos básicos objetivos. Melhor dizendo, e aí objetivos. Entra o critério subjetivo. Aí entra o critério subjetivo. E é um processo também que
o processado, aquele que está disputando ali, aquele que está concorrendo à promoção, ele participa até um determinado ponto, que não é decisivo. Ele participa até uma avaliação que é feita, juntamente com o seu comandante direto, juntamente até um nível, uma instância dentro da administração. E o que decide, o alto comando da Polícia Militar, quem decide quem vai ser promovido, este que está concorrendo não participa. Esse é uma reunião secreta. É obnubilado. O aspecto obnubilado. Exato. É uma reunião secreta. A gente não fica... O principal interessado, que é o processado ali para galgar a promoção, não participa, não toma conhecimento do que ocorreu, do que falaram, do que foi levado em consideração. Aí no final sai lá o quadro de acesso com o nome dos promovidos. E geralmente isso ocorre muito. Isso vem ocorrendo ao longo dos anos, né? Da Bicentenária Polícia Militar, no nível de oficiais. Então, assim, é sempre uma observação, não digo nem uma crítica, não estou dizendo que é uma crítica especificamente, mas é uma observação, é um processo onde o processado não participa. Exatamente. E o mais interessante, eu já participei, assim, deste processo, né? E já ouvi de colegas, inclusive oficiais superiores de último posto, olha, mas eu te defendi lá na comissão. Eu falo, não me recordo de ter passado procuração para ninguém me defender. E outra, como me defender do quê? O processo é uma acusação? Então o processo de promoção é uma acusação? Falar mal. Então falar assim, aí o papo foi encerrado, entendeu? Eu queria ser uma formiguinha, eu queria ser um mosquito. Não gostaria de ser, que você não ia... Pra ver como é que essa deliberação lá, cara. Mas, enfim. A gente faz uma ideia, né? Deve ser um negócio muito, muito além da nossa capacidade humana de entender as coisas, entendeu? Com isso, com todo o respeito que eu falo, né? Porque a gente verifica, sem crítica, sem ofensa, nós temos colegas, eu tenho vários colegas que galgaram aí o último posto na ativa e são merecedores, são honrados, são pessoas preparadas, capacitadas. Mas a gente, vez por outra, a gente vê um ou outro que não tem a mínima condição. Isso eu falo. Falo e provo. Eu quero mandar um abraço para o Coronel Rodrigo Piassi, diretor de Recursos Humanos da PM. Gosto muito do trabalho dele. Perfeitamente, nós temos grandes oficiais na Polícia Militar, no Bombeiro Militar. Sinto o Piassi muito preparado, sabe? Verdade. O Piassi muito preparado. É lógico que a gente não está generalizando nada, claro, né? Claro. Tem certas situações que a gente ao passo que também, Jorge, eu não tenho dificuldade para falar, né? Dizem aí que eu sou da reserva não remunerada, né? Artigo 138 da Lei 5.301, mas eu não faço muita questão disso, assim, para me arvorar nenhum conhecedor, nem tampouco me destacar nesse sentido, mas eu faço a crítica sim, porque hoje eu me sinto independente nesse aspecto e respeito, obviamente, o posicionamento, inclusive o seu, porque eu acho que não deve falar, eu acho que deve se resguardar em algum aspecto mesmo, mas eu falo, ao passo que alguns não têm o mínimo de preparo. Isso é visível, né? É visível e é triste. Triste para nós, cidadãos, que pagamos por isso. Exatamente. Por essa prestação de serviço público. E triste para quem também paga por isso e que compõe as fileiras e que às vezes precisa ser julgado por esse tipo de indivíduo ainda não tão preparado para lidar com as temáticas, sobretudo afetas a direitos fundamentais. Aí, se você me permitir, Gantel, claro, eu até estendo um pouco, porque essa situação ela não ocorre só nas instituições militares. Não. A gente vê isso no meio da magistratura, né, pessoas que não, visivelmente... Ministério Público. No Ministério Público, na OAB. Né? Na própria Advocacia Geral do Estado e outros segmentos, né? Sim. A gente vê, às vezes, pessoas ocupando certas posições importantes que deveriam estar prestando serviço de qualidade à sociedade, ao jurisdicionado, no caso do juiz, etc, que a gente percebe claramente que ela não detém nem conhecimento técnico, nem condições pessoais para sentar naquela cadeira e fazer o que faz. Inteligência emocional. Eu vou até apelar. Sequer formação intelectual básica. Sim. Né? Nós temos esses casos. N exemplos. Né? Não vou citar nomes, né? N exemplos. Mas nós temos pessoas que são semi-alfabetizadas e estão ocupando posições estratégicas no Estado. Isso é terrível, bicho. Você me provoca, né? Então, assim, é um absurdo. E às vezes... Ele me provoca. E às vezes corrigindo, olha, aspas, corrigindo decisões de um juiz togado, de primeira instância, concursado. É verdade. De provas e títulos. Né? Então, assim, a coisa começou a chover de baixo para cima. Né? Nós estamos vivendo num país da insegurança jurídica, como diz Lenny Streck, né? Exatamente. Você quer viver uma insegurança jurídica, uma aventura jurídica, vem morar no Brasil. O prego batendo no martelo. O prego batendo no martelo, o poste mijando no cachorro e por aí vai.
Então, assim, e a gente tem que conviver com essa situação, não somos melhores do que ninguém, longe dessa pretensão, mas mesmo sendo pessoas medianas, de um entendimento médio de um homem normal, a gente percebe esse tipo de coisa. E isso precisa ser corrigido. Por quê? Porque nós pagamos caro por isso. É verdade. Nós pagamos caro. Verdade. Pagamos caros e merecemos ter um serviço de qualidade. Exatamente. De todos os órgãos. É. E o produto final tem que ser de excelência. O produto final tem porque que ser é caríssimo. Caríssimo. Né? Ô, Jorge, cara, você me trouxe duas questões aqui importantes demais que eu preciso ressaltar. Uma delas é de quando eu te conheci pessoalmente. Deixa eu esquecer disso não, eu vou falar. Mas primeiro é o seguinte, eu converso muito sobre isso, eu leio determinados artigos, eu tenho trabalhado muito inteligência emocional, muita espiritualidade submissa, critérios de adequação comportamental, etc e tal. E eu li, certa feita, um artigo, eu esqueci o nome da autora agora, mas que chama O Despreparo das Gerações Mais Preparadas, que diz respeito basicamente a essas gerações que vivem agora sob a égide de não conseguir lidar com determinadas frustrações. Por que eu estou te falando isso? Nós temos determinados perfis entrando agora na polícia, tanto no hall de praças e de oficiais, que não têm conseguido lidar com determinadas frustrações e começam a implementar determinadas posturas em âmbito de gestão que são tanto quanto temerárias, né, ao produto final e, obviamente, à carreira deles. Eu estou falando isso porque eu recebi esses dias, eu estava conversando com uma turma na tropa e tal, e o pessoal falando do nosso trabalho, falando do seu trabalho e do meu trabalho, né? Objetivamente. O Coronel Jorge não é lá essas coisas, não. Cantelmo não é lá essas coisas também, não. Os caras são mais de brigar do que... Aí, cara, e nessa conversa tinham pessoas que gostavam de nós, e uma testemunha calada me contou tudo, né? Um P2 nosso lá, né? Sim. Graças a Deus que a gente tem muita gente que gosta da gente. Graças a Deus. Acho que tem mais que gosta do que Se não Deus gosta. quiser, graças a Deus. E aí falou assim, cara, é incrível como que as pessoas não conseguem lidar, a geração mais preparada não consegue lidar com o sucesso de uma geração que é extremamente mais preparada do que eles. Porque, assim, nós não estamos tão distantes em faixa etária. Apesar de você me chamar de filho, às vezes, e falar que eu poderia ser seu filho, que eu tenho muito seu perfil, a gente tem muita coisa, identidade, muita né? identidade, muita coisa né, em comum, muito comportamento em comum. Cara, eu assim, essa turma não está preparada, é o despreparo da geração mais preparada, não está preparada para lidar com posturas iguais às nossas, que dizem respeito a defesas ferrenhas de direitos e garantias e também da forma das coisas, né, Jorge? É verdade. E é com base nesse preâmbulo que daqui a pouco eu vou chamar você para a gente conversar sobre isso e as nossas mazelas estruturais na instituição, para nós falarmos das dificuldades que a gente enfrenta na hora de defender a turma. Perfeitamente. Fica essa reflexão. Mas quando eu conheci o Coronel Jorge Rocha, Tenente Coronel Jorge Rocha, numa situação das mais lamentáveis que eu vivi na minha história da polícia, né, ao longo dos meus quase 11 anos nas fileiras da PM, na morte de um amigo. Suicídio do Pablo. Você lembra disso? Lembro. Audiência pública na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. Presidente, deputado Durval Ângelo. Eu fui advogado da esposa dele. Da esposa dele. E foi, assim, um momento que me marcou muito, porque eu já ouvia falar do Dr. Jorge Rocha, Tenente Coronel Jorge Rocha, eu acabara de assumir a diretoria jurídica de uma entidade representativa de praças, à época, né, da Aspra, e eu nunca tinha tido contato com um advogado, de fato, de ofício, militante, com uma postura tão incisiva quanto a sua. Já tive defesas feitas pelo Mendonça, né? O Mendonça já me defendeu, mas nunca com tanto amor, cara, igual você colocou naquele dia. E dali pra frente eu passei a ser seu fã. Muito obrigado. Primeiro pela postura e segundo pela forma como conduziu a coisa ali. E aí eu tô marcando esse espaço aqui agora para nós passarmos para a próxima etapa da nossa conversa e para a turma que está nos assistindo entender quem de fato é esse cara. Quem de fato é Tenente Coronel Jorge Rocha, Dr. Jorge. Quer falar alguma coisa, Léo? Pode mandar. Se hoje eu estou advogado, eu devo esse moço pelo compromisso que ele teve. Conta essa história direto. Léo me conta essa história direto. Nós tivemos uma luta muito grande, né, Leopoldo? A família dele viveu meu problema, o Jorginho, a esposa dele, ele e o Daniel, da gente ficar às vezes sábado e domingo. Gratidão, isso é gratidão. Mês de dezembro todinho, estudando defesa. Praticamente sem ir em casa. É verdade. Isso é maravilhoso. Almoçava, jantava e dormia no escritório. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Obrigado, Leopoldo. Obrigado. Bondade.
Jorge, e diante de todo esse preâmbulo curricular, de história de vida, de postura, de comportamento em âmbito da implementação das suas metodologias de trabalho e do exercício do mistério da advocacia, quais são as maiores dificuldades hoje estruturais enfrentadas por nós nos processos administrativos, nos processos penais militares ou processos cíveis no contencioso da justiça militar? Quais são as nossas maiores dificuldades? Cantelmo, eu já tive fazendo uma reflexão sobre essa questão que você acabou de colocar e digo o seguinte: o maior escritório de advocacia do estado de Minas Gerais é o Ministério Público, seguido da Advocacia Geral do Estado. São os maiores escritórios, talvez do Brasil, talvez da América do Sul. Nós, que temos nossos escritórios particulares, eu, você, Leopoldo, nós somos, vamos dizer assim, infinitamente menor em condições técnicas, em condições estruturais do que esses órgãos, que às vezes ocupam o lado do ex-adverso numa demanda judicial. Para traduzir, lógico que todos entenderam, mas nós defendemos o jurisdicionado, nós defendemos a pessoa, o militar, o seu familiar. E, do outro lado, sem nenhuma crítica, existe a estrutura estatal. Todo o aparato. Todo o aparato. O que eu acho de mais grave nessa situação, porque nós deveríamos ter um equilíbrio de forças. Chamada paridade de armas. Paridade de armas. Entre aspas. Tanto no processo penal, militar, comum, tanto no processo disciplinar, no contencioso disciplinar. Nós deveríamos ter essa paridade de armas para que o Estado, por ser uma potência, não massacre o seu administrado, não massacre o seu povo. E quem deveria ocupar, exercer esse papel de fiel da balança, às vezes, ele se junta com o lado mais forte para poder fazer aquele que ele entende como uma persecução a uma pessoa que já é fragilizada, que é defendido por um escritório, por melhor que seja, por mais técnico que seja, mas frente ao Estado é apenas um escritório, e isso não ocorre. Na minha opinião, essa é a principal dificuldade. E aí, eu sei que você vai abordar esse tema, entra aquilo que hoje nós estamos falando, né? Vários são os doutrinadores do direito, vários, não vou citar nomes, mas vários são os doutrinadores do direito, do Estado Democrático de Direito, né? Aqueles que são realmente garantistas, que dizem que nós precisamos combater o ativismo judicial. Sim. Que nós precisamos extinguir, já está lá na lei, artigo 212 do Código de Processo Penal, no caso do processo penal, né? E o juiz, ele deve ser imparcial, ele não sequer, ele pode ficar investigando o caso. Não pode participar da construção da prova. Da construção da prova. Exatamente. E o que a gente vê, às vezes, não com muita frequência, né? Eu estou sendo irônico, não com muita frequência, é o juiz abraçar o promotor e os dois vão para cima do réu e do advogado. Todo dia. E que se dane. Todo dia. Certo? Dia. A gente não pode generalizar, mas... Não generalizando. Se traduzirmos em números, a gente consegue chegar a um percentual de 80% a 85% de recorrência desse tipo de comportamento, de atrelamento entre órgão acusatório e órgão julgador. E assistindo um dia uma live do professor Mário Filho de Oliveira, sim, paulista. Marinho, adoro, estive lá no escritório dele. Pois é, que é um advogado criminalista, garantista, corajoso, um advogado de renome lá no estado de São Paulo, no combativo. Brasil inteiro, combativo, foi candidato a presidente da OAB lá, perdeu para uma amiga dele, para Patrícia Panzolini. Ele fez uma live no Dia dos Advogados e disse, lá, plagiando até, né, pedindo vênia lá, a Lene Streck, falando dessa situação. O advogado, ele não atua atualmente em defesa só do direito. Ele atua contra ou em defesa do seu cliente, mas de um Estado que ataca, ao invés de garantir a paridade de armas. Uma situação, um sistema que ele é vingativo, o que não poderia existir. Um sistema que é parcial, um sistema que prejulga,
não considera presunção de inocência. Não existe. Um sistema discriminatório. Discriminatório, severo. E isso fere as garantias que estão lá na Constituição de 88, fere as garantias que foram inseridas também no Código de Processo Penal Comum e que, infelizmente, não foram levadas para a Justiça Castrense. É um absurdo você conceber um processo onde você, com a Lei 14.390, com a ampliação da competência da Justiça Militar, 13.491 de 2017, que levou lá para a Justiça Militar, em determinados casos, que alterou o artigo 9º, parágrafo 2º do Código Penal Militar. Criou os crimes militares por extensão. Os crimes militares por extensões ou as leis extravagantes estão sendo aplicadas lá. Levaram tráfico de droga, né? Tortura. Organização criminosa, tortura, abuso de autoridade, etc. Pronto. Estatuto de Desarmamento e tal. Levaram a lei material. Mas a lei processual que evoluiu em relação à lei processual comum, que evoluiu em termos de garantias em relação à lei processual penal militar, ela não se aplica na Justiça Militar. Exatamente. E nós temos um Código de Processo Penal Militar que é de 1969, como eu já disse aqui no início. Então, você entra num processo, você não tem resposta à acusação, não existe. O advogado não fala. O juiz recebe a denúncia, já marca as audiências, né? Não avalia preliminar? Não avalia preliminar. Inépcia da denúncia é impossível. É fantasia. Fantasia. E aí a defesa vai falar só lá no 428, ou se quiser faz algum requerimento durante as audiências ali e tudo mais. E não existe. Então, a lei processual penal comum, ela prevê muitas garantias. Mas, por entendimento da justiça, hoje o entendimento dominante da justiça militar, não se aplica, né? Essas garantias processuais que vêm sendo cultivadas ao longo dos anos, com a evolução, inclusive, da humanidade, elas não se aplicam. Então levaram a ferramenta, levaram a materialidade, levaram as armas, vamos colocar assim, mas não levaram os escudos, não levaram ali a casamata para a pessoa se esconder um pouquinho da saraivada. Exatamente. Entendeu? Então levaram para a Justiça Militar. Essa é uma observação técnica jurídica que eu digo que precisa ser revista. Né? Nós, na história, quando a gente estuda a história militar, a gente verifica a história como um todo, né? A pena de castigo físico, ela foi extinta com a abolição da escravatura, não é isso? Exatamente. Nas Forças Armadas, no sistema militar, quando é que ela foi extinta? No século passado, no final do século passado. Exatamente. Existia lá a possibilidade de emprego de força física. Castigo físico. Castigo físico para poder garantir a hierarquia e disciplina. Existe, tanto que são várias as revoltas que surgiram, a Marujada, né? O tenentismo e por aí vai. Então, o que ocorre? Inclusive, só para quem não teve oportunidade de ler sobre isso, a possibilidade, por exemplo, de um marinheiro ser agredido fisicamente através de uma polé. Você sabe o que é polé? Não. Pendurava pelos pés até determinada altura e soltava. 3, 4 vezes como castigo disciplinar. Tá doido. Isso foi depois da escravatura, depois da abolição da escravatura. Tá doido. Lambada com espada aberta. Já vi. Né? Já vi. E o RDPM, Regulamento Disciplinar da Polícia Militar de Minas Gerais, até 2002, né? Nós tínhamos lá a possibilidade, pelo menos a previsão lá no decreto, de aplicação da força física para conter, para assegurar a hierarquia e disciplina. Além da prisão disciplinar. Além da prisão disciplinar, que está sendo uma batalha aí em alguns estados para que seja mantida. E fiz uma outra crítica a isso em um podcast. Sim, no Coronha Podcast. Falei, nós precisamos de processos legislativos sérios, Jorge, sabe? Nós advogados, sobretudo, estamos cansados de processos e projetos legislativos vazios, superficiais, que são usados como jogadas políticas de projeção, etc. e tal. Eu estou falando isso porque nós estamos falando aqui desse processo legislativo, projeto legislativo da extinção da pena de prisão disciplinar, que acabou por se reverberar em algo contrário, que fortaleceu a existência da prisão disciplinar depois da modulação feita pelo STF. Exatamente, que é a Lei 13.967. E aí o trem volta para o quartel de que forma? É a Lei 13.967 de 2017, que extinguiu, a lei federal, nas instituições militares estaduais, do território do Distrito Federal, a prisão disciplinar.
Isso. E isso foi modulado lá no STF e alguns estados estão aplicando normalmente. Por vias de origem. Pois é. Por vias de origem no processo legislativo. No projeto de lei, e não vou citar nomes aqui dos precursores, mas enfim, nós precisamos de projetos e processos legislativos sérios. E quando eu digo nós, não é só o público da caserna, o público da operacionalidade da polícia, eu digo cidadãos. Nós precisamos de seriedade nesses processos e nesses projetos. Cara, e com base nisso, eu concordo em gênero, número e grau com tudo que você disse, e eu sou um estudioso e defensor, né? Não estou jamais no seu patamar, lógico, mas vou chegar lá, eu tenho certeza disso. Passou. Mas eu sou um estudioso e gosto bastante do garantismo. Do garantismo em todas as suas formas, não só do garantismo penal, mas do garantismo constitucional, do garantismo, de fato, voltado para o cidadão que é obtentor ali de direitos. O cara que, certeza. Né? E aí é o seguinte, eu fico vendo, cara, uma coisa que está me incomodando bastante, e vem me incomodando muito, tem falado e pautado aqui no papo, pautei isso com o desembargador Fernando Galvão, pautei isso com o coronel Ronan Muniz aqui, quero pautar contigo. Participação do juízo na prova. A gente já tem uma situação chata que é a inexistência de juiz das garantias no processo penal exatamente, comum. Exatamente. Né? E aí a gente entra nessa vertente de silêncio eloquente, que para mim é uma balela doutrinária. Sim. De não aplicação dessas alterações processuais no processo penal militar. Exato. Uma coisa que vem me incomodando, Jorge, é o seguinte... Tem uma resistência muito grande. Quando a gente tenta fazer isso, lá com base no artigo 3º do Código de Processo Penal Militar, que admite a aplicação subsidiária do processo penal comum... Dizem que fere a índole. Aí ele fala assim, olha, não pode. Aqui o processo penal militar, ele tem que seguir o Código de Processo Penal Militar, só. A única coisa que foi alterada é o interrogatório ao final da instrução processual. Interrogatório do acusado. O restante continua a mesma coisa. Por que isso foi alterado se não tem previsão? Pois é. Né? Tem que perguntar lá para eles. Pergunta lá, né? Pergunta lá, não para mim. Você falou de desproporção. É. E eu vou dar um exemplo aqui de desproporção que me incomoda demais. Esses dias eu até gravei um story falando um pouco da trajetória do processo disciplinar e dos agentes envolvidos. E fiz um placar. E no final disso tudo, o placar fica em torno de 15-2 contra o administrado e a favor da administração. Porque você começa ali o processo disciplinar com o militar acusado e o encarregado. Exato. 1-1, certo? Certo. Estou falando do processo disciplinar que não tem características demissionárias, que o PAD é diferente. Exato. Começa com uma comissão. Vamos pegar o PAD. Começa ali 3-1. Isso. 3 contra 1. Aí o militar busca um advogado, uma banca, busca lá o Dr. Jorge Rocha. Fica 3-2. Certo? Certo. E o segue acusado mais o advogado. Segue o processo. Ao final, 3-2, Cedimu, 6-2. Exato. 6-2. 6-2, Cedimu, autoridade convocante, 7-2. 7-2. Isso sem contar as assessorias. Com certeza. Não estou contabilizando a assessoria. Autoridade convocante, comandante-geral, 8-2. Exato. Comandante-geral, governador, 9-2. Isso sem contar, mais uma vez, as assessorias. Isso sem dizer também que quem fez a análise aqui para a autoridade convocante talvez seja a mesma pessoa que vai fazer a análise pelo comandante-geral. E quando não é assim, quem faz a análise do comandante-geral é a mesma que faz a análise para o governador. Porque é procurador do Estado, AGE, que funciona lá dentro da Diretoria de Recursos Humanos. Exatamente. Da instituição. Então aí, não vamos perder a conta aqui não, 9-2. Beleza, demitido. Aí vai para a Justiça Militar, contencioso cível, né? Ação declaratória de nulidade do processo, O magistrado, 10-2. Porque o magistrado nunca está no centro. Todos contra um. Todos contra um. E aí tem um procurador do Estado, que talvez até o mesmo que já deu parecer aqui. Se não foi colega. Se não foi colega, 11-2. Exato. 11-2. E a gente ainda ganha, né? E a gente ainda ganha. Não, aí chegou no tribunal. Aí chegou no tribunal. 3. 3 ou 7, né? Que vai lá pro recurso final. Primeiro 3, 14 contra 2. E aí o placar médio é 15-2. A desproporção vem daí. Eu costumo dizer, fazendo uma pequena analogia muito simples, já comparando a força estatal e o escritório de advocacia, por melhor que ele seja, o particular, o privado, é como se fosse você ter um time de várzea, de um lugar muito humilde, pessoal com meião furado, sem chuteira, descalço, é o seu time, é o nosso time, certo? E vai jogar com a seleção da Alemanha.
Você tá Top entendendo? demais. Ali, olha, você tá jogando com a Sensacional. seleção da Alemanha. Então seu Sensacional. time tá lá, tem o cara com fome, tem outro que a mãe tá doente, tá faltando jogador, o outro tá com dor de dente, etc e tal. E você vai jogar com a seleção, mega seleção da Alemanha. Certo? Você joga no campo da Alemanha. Porque você joga no espaço do Estado. Sim. Certo? Sim, então sim. o campo é deles. Sim. Você joga com a torcida da Alemanha. Sim. A torcida toda tá ali contra o seu time. Toda. Com charanga, bombo e tudo mais, certo? Você joga com as normas feitas pela seleção da Alemanha, que quem faz as normas é o Estado, né? O sistema. Sim, é o sistema. Então eles que fazem as normas, do jeito deles. Tanto é que você não aplica lá as garantias constitucionais do processo penal militar. Nem todas, né? Aí você... E ainda acha, desculpa, um juiz para roubar pro time da Alemanha. Você tá entendendo? Aí e o mais incrível é que a gente ainda consegue vencer. É verdade. A gente vence, a gente não vence verdade. todas. É Pelo menos verdade. empata. É Vamos verdade. pro pênalti. É Dá uma verdade. sobrevida ali para aquela pessoa que Leva a gente tá pra prorrogação. defendendo. Leva pra prorrogação. É verdade. E a gente ainda consegue vencer. Agora, isso Sensacional, tem que ser analisado de uma forma, vamos dizer assim, de uma forma científica. Não com essa piadinha que eu acabei de fazer. Mas é isso que acontece. Mas é Cantel. isso, é verdade. É isso. Os caras fazem as normas, a gente joga no campo deles, advogado lá é mandado calar a boca, corta o som do advogado nessas audiências aí por videoconferência, é maltratado, certo? Tô dizendo o Brasil inteiro, Sim. certo? Não tô sim. especificando lugar Não, aqui, e X. a gente não tá inventando nada aqui, não. Isso O tá juiz repercutindo aí não pra tudo quanto é cumpre a canto. norma, não cumpre a lei, tá lá Verdade. escrito no código, processo lá, a coisa já tá difícil, já não cumpre. Verdade, certo? verdade, E a gente ainda consegue ganhar. Se não ganha, ainda empata ou perde pouco. verdade, Ou perde pouco. verdade. Então, isso precisa ser revisto em prol de quem? Não dos escritórios de advocacia. Não pro Cantelmo ficar rico, Leopoldo ter o maior escritório. Não, nada disso. Isso é em prol do povo. Porque hoje o doutor juiz está sentado lá atrás da mesa, mas amanhã ele pode ser o réu. Exatamente. Né? Nós temos um promotor aí que está acusado, preso no batalhão do Corpo de Bombeiros, de estar acusado de feminicídio. Exatamente. Um dia desse, um ilustre juiz, que eu peço vênia, não vou dizer o nome, para contar um caso, disse que em determinado órgão não havia pessoas de má índole. Eu fui obrigado a dizer para ele, até dentro do Vaticano tem excelência. Tem. Ah, mas eu confio plenamente no que foi produzido pelo órgão tal, porque lá só tem pessoas honestas e não sei o quê. Eu falei assim, olha, deixa eu falar pro senhor. Eu conheço o caso de 2 que estão presos ou respondendo processo lá no Triângulo. Aí vem um tenente-coronel do GAECO e fala num processo que você atua que uma extração de celebrade não é perícia. Se não é perícia, não está validado como prova. A lei foi alterada, E né? você colocou isso na preliminar. Colocamos em todas elas, estamos repetindo, inclusive agora com a habeas corpus pedindo a declaração de nulidade do processo todo. Eu vi isso lá. Então, e aí vem, nós precisamos rever isso. Por quê? Isso é em prol da sociedade, isso não é em prol do advogado, do exercício de advogado, nada disso. Isso é em prol da sociedade, nós pagamos caro, né? A carga tributária desse país é altíssima. Esses profissionais são super bem remunerados, com as suas regalias, seus prerrogativos, etc. O mínimo que eles poderiam fazer, eu não estou generalizando, tem as exceções, é lógico, Sim. é contribuir com uma boa prestação de serviço. Jurisdicional dentro da lei, de forma imparcial, de forma legal, não levar isso pro coração, como dizem. Mas o que a gente vê, infelizmente, honradas e poucas exceções, é o contrário. É verdade. Ô Jorge, isso é muito importante a gente deixar as claras e me incomoda bastante. Por quê? Primeiro que a turma precisa saber do nível de dificuldade da nossa advocacia. Exato. Não estou nos colocando num patamar superior aos demais ramos, não. Porque todo mundo sofre dificuldade, todo mundo sofre mazela. É o timinho de várzea, né? Exatamente. Da favela, A dificuldade. A dificuldade, a mazela e, por vezes, a discriminação também. A discriminação também. Agora, uma coisa que a gente não pode deixar de fazer nunca é lutar. Exatamente. E jamais recuar e desistir. Jamais. Eu digo isso, cara, porque é tanta inovação pautada por ilegalidade que se a gente não tiver o espírito bem forte, sedimentado, a gente acaba por desistir. Não pode acontecer. Eu vou te dar um exemplo, cara. Um processo nosso,
uma medida incidental, uma intervenção incidental da nossa parte, arguindo, inclusive, ilicitude de uma prova, o crime de competência, processamento e competência de julgamento do Conselho, órgão colegiado, o magistrado decide de maneira monocrática a nossa manifestação incidental. A gente precisa parar de deixar que essa concepção se reverbere, essa concepção solipsista de que o processo penal militar, o processo administrativo é da pessoa. Exatamente. Ele não é da pessoa. Ele é da sociedade. Exato. Ele é do Estado Democrático de Direito. Exatamente. E aí a gente precisa também parar de buscar ajeito para as coisas. Ajeito processual para as coisas. O advogado não faz isso. O advogado está fazendo o que está previsto. Exatamente. E se o advogado está fazendo o que está previsto, por que não o juiz? Por que não o Ministério Público? Por que não a administração? Falando isso, por quê? E aí, o órgão da jurisdição, na figura do magistrado, da magistrada, resolve a questão de maneira monocrática. Nós chegamos na audiência, suscitamos a nulidade da decisão e já mandamos para cima. E aí, não, vamos chamar o conselho que a gente resolve aqui agora. Isso é ajeito. Isso é ajeito. Você fez uma abordagem sobre o solipsismo. É um absurdo essa situação, eu já ouvi isso e eu fico estarrecido quando eu ouço. A questão do juiz. Você tem uma prova produzida por ele próprio num processo, diante ali, mesmo que seja mais ou menos do crivo do contraditório da ampla defesa. Você tem um parecer, às vezes, da acusação que é no sentido coincidente daquele que a defesa está argumentando. Corroborando a defesa. Corroborando. E o juiz, num exercício mediúnico, num exercício de extraterrestre, sei lá o quê, ele fala, ao meu sentir, porque sentença é sentimento, eu já vi o juiz falando isso, ao meu sentir, então... a decisão não pode ser essa. Então psicografa a sentença. É mais ou menos, o solipsismo. Né? A visão dele, só a dele é que vale. Só a dele é que importa. Ele ignora a realidade do mundo todinha, ignora a realidade processual, ignora as provas e tem aquela decisão e às vezes ela é confirmada. Por quê? Aí eu te respondo. Vou arriscar uma resposta. Para não desempoderar os já empoderados. Sim. Aí fala, não. Lá entre eles, pode ser até que ocorra deles falar assim, não, tá errado realmente, mas vamos segurar essa decisão dessa forma, porque senão nós vamos dar desempoderando. Tanto faz a autoridade no executivo, eu já ouvi isso, tanto faz a autoridade no executivo, como também na própria magistratura. Sim. E isso é um desserviço. Sim. E isso beira até, se formos analisar bem, tá certo? Até um crime. Né? Em tese, né? Porque a gente começa a enxergar um indício de conluio, um indício que é temerário à lisura da questão. A segurança jurídica, as próprias bases do Estado Democrático de Direito. Se eu não posso confiar no meu legislador, se eu não posso confiar na estrutura de legislação, se eu não posso confiar nas garantias que estão lá na Constituição Federal, porque eu sei que alguém pode cismar de não me entregar, que é direito, puramente por questão de conveniência pessoal, eu não posso confiar no sistema. Complicado. Complicadíssimo. Certa vez, Jorge, eu estava ainda na Aspra e um militar me procurou lá pedindo ajuda, cara. Ele tinha um processo de reintegração a ser julgado numa das câmaras do Tribunal de Justiça Militar e esse cara estava desesperado. Eu tô com medo porque não vai dar certo e tal. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Eles conversam com o meu comandante? E aí o cara me colocou numa sinuca de bico. Porque a gente não tem como provar determinadas coisas, né, Jorge? É verdade. A gente não tem como afirmar aquilo que a gente também não é burro, né? Mas não tem menino de feira aqui. Não tem menino de feira. 40 anos de idade, favelado. Né? Você tem sua história, o Leopoldo tem a dele, a gente já viveu uma série de coisas e a gente sabe o que acontece, o que não acontece e o que subacontece. Exato. Né? E aí, cara, o simples fato de recepcionar esse tipo de pergunta me entristece. Porque eu sou prova viva disso. Eu sou prova viva de uma série de intervenções obscuras e, como você mesmo disse, alienígenas, em prol de determinadas questões contra mim que eu não teria como defender. Esse é o jogo que nós temos que jogar? Esse é o jogo justo de ser jogado?
por qualquer um que está pagando para ser julgado, porque a estrutura é paga por nós também. Paga por nós. A estrutura do judiciário é paga por nós, do legislativo, Ministério Público. E aí você está pagando para jogar um jogo que você já entra perdendo, é o que você falou desde o início. Exatamente. E aceitar que isso é justiça e aceitar que isso, de fato, é algo plausível num Estado democrático de direito, num país que vive sob a égide de uma Constituição que todo mundo chama de democrática, para nós, advogados, é terrível. E a gente não deve jamais tergiversar essa realidade. Cara, olha como é que voa o tempo e eu quero agradecer mais uma vez, mas antes de agradecer, eu quero abrir a palavra para você fazer as suas considerações finais. Eu acho que esse papo de polícia contigo aqui, ele tem que ser cíclico. A gente tem que fazer mais vezes aqui, porque é muita coisa. Assim como vai ser com o Capitão Leopoldo também, mas Jorge, considerações finais, daqui a pouco obrigado. Eu te falo. Ok. Então, mais uma vez agradecer pelo convite. Me sinto muito honrado, muito feliz de estar aqui batendo esse papo com você de uma forma bastante clara, bastante aberta, né? Bastante descontraída, na companhia do nosso querido amigo Capitão Leopoldo. E dizer o seguinte: primeiramente, peço desculpas aqui por alguns equívocos que eventualmente eu tenha cometido na minha fala. Nenhum. O que eu estou expondo aqui é a minha opinião pessoal. Sim. Opinião pessoal. Legítima, válida. Legítimo como profissional. Empírica. E a Constituição, pelo menos na teoria, me garante, né? Empírica. Falar isso. na teoria ela me garante, né? Não sei na prática, mas na teoria garante. É o direito de expressão. E dizer o seguinte: nós não só os advogados devem lutar por dias melhores, pelo respeito que o Estado, o sistema deve ao povo. Nós não somos empregados do Estado. Nós não somos empregados do sistema. Eles sim são os nossos empregados. Porque quem paga o salário do doutor ministro, do presidente da República, do sei lá de quem, é o povo. O povo é o patrão. Essa é a concepção de Estado. Infelizmente, hoje nós estamos vivendo o contrário. O povo é escravizado, o militar é escravizado, o cidadão lá que trabalha na prefeitura é escravizado para manter na boa vida quem deveria estar trabalhando por nós. Os agentes de poder. Os agentes de poder. Então, o que eu digo é o seguinte: essa luta ela não é só da advocacia mineira, da advocacia paulista, dos advogados, dos operadores do direito. É uma luta que deve encampar todos, porque essas pessoas, essas autoridades são empregadas do povo e para o povo elas devem trabalhar. Não como está acontecendo, em benefício próprio e sem olhar o bem-estar coletivo. Então a luta é de todos nós, sob as bênçãos de Deus, guiados por Deus, e que não nos acovardamos. E vamos um dia, quem sabe, estar batendo um papo aqui, elogiando bons serviços prestados pelo nosso sistema, pelo nosso Estado, pelo nosso país. Muito obrigado, me coloco à disposição sempre e agradeço mais uma vez pela oportunidade. Um abraço, Capitão Leopoldo e família, um abraço, Cantelmo e família, um abraço a toda a advocacia mineira, aos doutores juízes de direito, aos juízes federais, enfim, Ministério Público e por aí vai, as autoridades de um modo geral. A todos nós. Jorge, nós quem agradecemos muito. O Cantelmo Team te agradece demais por tudo que você representa para nós, por todo o modal de implementação na sua advocacia, por tudo que você faz e marca a época, e tem marcado a época, e que tem contribuído bastante para nós, né? Porque se de fato hoje a gente tem condições de ter determinadas modulações em decisões, é porque de fato você e seu time provocaram muito isso e vem provocando o tempo inteiro. Então eu te agradeço por tudo que você representa para nós, para a advocacia castrense, viu? Conto muito contigo sempre, não só aqui no Papo de Polícia, mas nas nossas lutas e nas nossas construções também, lá da Comissão de Direito Militar, da Comissão de Segurança Pública. Muito obrigado mesmo, eu te guardo em alta conta, você sabe disso, e você sabe que eu sou um cara muito transparente nesse sentido. E, turma, esse foi o nosso Papo de Polícia com o Coronel Jorge Rocha. Terminamos aqui mais um excelente episódio. Muito obrigado a todos vocês que têm nos assistido aí no YouTube, que têm nos escutado através do Spotify. Nosso podcast Papo de Polícia, transcendental de operacionalidade, botando o bicho para pegar. E agora nós iniciaremos o ciclo de praças. Vamos falar de muita coisa que você vive na rua, que você vê na rua, que você sente na rua, enfim.
Papo de Polícia não vai parar. Assim como o Cantelmo jamais vai parar. Unstoppable, imparável. Tamo junto e até o próximo.